Olá, estou de volta. Vamos continuar o bate-papo. Qual era o assunto, professora? Verbo. A classe gramatical mais fantástica que há na morfologia. E aí, você conseguiu fazer uma revisão? Verificou se toda a informação compartilhada está dominada? Dominada, professor? Ok, entendida. Porque é importante começar, né? Cada um começa com o que tem. No último encontro, nós conversamos sobre conceito de verbo. Pegamos um conceito simples, porque meu aluno tem de entender, né? Às vezes, complicar não ajuda, mas não ajuda mesmo. Então, às vezes, o simples, o feijão com arroz é o suficiente. Então, verbo, que é mesmo, classe gramatical variável. Exatamente. Quais as flexões? Tempo, modo, número e pessoa. Para início de conversa, está muito legal. Vimos que o verbo se manifesta, né? Ele vai para a conjugação, e essas desinências são muito importantes. Entender o que é o modo, o que é o tempo, o que é número e pessoa. Nós entendemos o que é número, singular, plural. Nós entendemos o que é pessoa. Entendemos que são três as pessoas do discurso, né? Nós temos a primeira pessoa, eu, do singular. Temos a primeira pessoa do plural, o nós. Temos a segunda pessoa do singular, tu. E temos a segunda pessoa do plural, o vós. Temos a terceira pessoa do singular, ele. E temos a terceira pessoa do plural. Então, número de pessoa, tranquilinho. A atenção dobrou quando a professora começou a explicar modo. Vimos que há três modos: o modo indicativo, o modo da certeza, o modo factual, o modo subjuntivo, que é o modo da hipótese, da dúvida. E, por último, o modo imperativo, que é o modo da ordem só, não, da ordem inclusive, do conselho, do pedido, da sugestão, né? Então, é um modo que vai além do que se pensa que é só um modo para se ordenar. Ok. Depois, nós começamos a nossa travessia do deserto. Começamos pelo tempo verbal. E começamos pelo presente do indicativo. Então, já conjuguei. Modo. Estamos trabalhando com o modo da certeza. Esse nosso primeiro contato é com o modo indicativo. Vamos apresentar todos os tempos do modo indicativo. Depois, chega o modo subjuntivo. Vou conversar com vocês sobre todos os tempos do subjuntivo. E, por último, chega o modo imperativo. Essa organização, meu aluno, ela é muito importante. Eu costumo dizer que sem organização, sem aprovação. Língua portuguesa é um mar. Se meu aluno não tiver minimamente essa gestão do que tem de estudar, como estudar e para que estudar, ele cruza os braços e, diante do gigante, ele vai falar: isso é impossível para mim. E não é. Não é. Se eu estou nesse projeto, eu confio em você, e você tem que pensar como uma professora que tudo vale a pena quando a alma é pequena e que é possível. Se um consegue, todos conseguem, ok? Mas antes desse bate-papo, né, se desenrolar, eu quero que você pense nesta mensagem. Verifique se ela faz sentido para você. A sua falta de dedicação é um insulto àqueles que acreditam em você. Eu senti vontade de começar o nosso encontro com essa reflexão. Sabe por quê? Porque eu sei que há dias que bate um desânimo. Há dias que você pensa: não sei se essa escolha é a minha melhor escolha. Mas, meu aluno, quando você desiste de jogar o bom jogo, você não está só mostrando a fraqueza com você mesmo ou para você mesmo. Você está insultando todos que apostam em você. Você está desrespeitando todos que acreditam que você é capaz de realizar. Não que essas pessoas sejam mais importantes do que você mesmo, mas é preciso que você entenda que você vive rodeado de pessoas e que muitas torcem muito, muito por você. Eu não vou falar: realize seu sonho pelo menos por ela. Não, eu não vou falar isto. Ao compartilhar esse pensamento com você, o meu bate-papo é com você. Realize o seu sonho por você. De quebra, você vai estar deixando todos que acreditam em você, todos felizes também. É simples assim. Simples assim. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre o que te acontece.
Perceba isso e encontrará força para continuar nessa caminhada. Você não tem poder sobre as coisas que acontecem com você. Mas você sabe perfeitamente que o que acontece com você vai fazer mal ou fazer bem se você potencializar direção A ou direção B. Não entendi, Cláudia. Onde você focar, vai expandir. Meu Deus do céu, aconteceu isto. Planejei estudar, não consegui. Por causa disto aqui, eu não consegui. E aí você decide focar naquilo que impediu você de realizar a ação desejada. Vai adiantar alguma coisa focar no negativo? Não. Então você vai focar no que nós já conversamos. A ação que não é realizada num dia, ela deve ser realizada no dia seguinte, se ela realmente for relevante. Então, o que acontece com a gente, nós não temos o poder, mas nós temos o poder de ler a situação de uma forma positiva ou negativa. Nós temos o poder de olharmos para a vida pelo lado positivo, uma vez que o lado negativo não ajuda. Ter consciência que existem esses dois lados, isso é ser adulto. Mas se eu quero passar no concurso público, vai adiantar eu focar na noite, focar na derrota, focar no lado negativo? Não, eu estou num momento de conquista. Eu preciso de uma autoblindagem. Eu preciso entender que minha mente tem que estar direta, focada na missão de passar no concurso. Existirão várias coisas no meio do caminho para tirar você desse plano. Então, por favor, mantenha-se focado. O que acontece, não podemos controlar. Mas como ler o que acontece aí é com a gente. Pense nisso, porque se você tiver clareza nesse pensamento, você encontrará o caminho, encontrará a força de fazer a diferença. Legal? O seu corpo vai continuar fazendo tudo que a sua mente mandar. Esta é a verdade. Se você não acredita na sua aprovação, fique tranquilo, ela não acontecerá. Porque o corpo obedece à mente. O pensamento positivo faz você levantar da cama num dia chuvoso e cumprir missão. Mas um pensamento de pouca fé, desacreditado, não vai fazer você se mover. Gente, o que move o homem é a dor e a escassez. O que move o homem é exatamente o querer sair da situação negativa. Se tudo está bem, a pessoa fica numa zona de conforto lamentável. Então, é com esta palavra que eu convido você a continuar nesta caminhada. É com esta palavra que eu falo para você, verbo, manda, professora, tornar-me-ei perito nessa disciplina. E nós vamos para a aula 2.4. Nós trabalhamos agora o final do segundo tópico. Ainda há muito a ser compartilhado? Mas o mundo não foi feito do dia para a noite. E eu vou entender isso, porque eu preciso desenvolver controle e não ansiedade. Se eu pensar, meu Deus, é muita coisa para estudar, eu não estudo nem o presente, nem o que agora está em tela. Ok? E esse pensamento é ou não é o do tópico 2? O grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. Então, missão dada é missão executada, gente. Vamos nós. Agora chega o tempo verbal, um outro tempo. Agora entramos no passado. No último bloco, conversamos sobre o presente. Vimos que o presente, ele possui muitos sentidos, onde o principal, não vamos mentir, né? O principal é a ação se desenvolver no momento da fala, do compartilhar, discursivo. Só que não só. E o tempo pretérito, professora? Primeira coisa que vem à mente. Se o tempo é pretérito, é passado. Então, em uma linha cronológica, nós partimos do presente. Se você olhar para trás, você entra no pretérito. Se você olhar para frente, você é lançado no futuro. Presente, do indicativo, Mas o pretérito do modo indicativo, há três formas de nós manifestarmos esse pretérito. Então, existe o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Eu já sei, você deve estar falando assim. Viu, professora?
Você está vendo, professora, como essa língua portuguesa, se ela pode complicar? Para que fazer o simples, né? Meu aluno, desconstrua isso. Se existe um pretérito perfeito, um imperfeito e um mais que perfeito, é porque há necessidade. O pretérito perfeito, no mundo discursivo, ele vai servir para uma ação. E o pretérito imperfeito, para uma outra. Se é uma outra, não é a mesma coisa. Se sua língua pode ser plural, porque ela vai ser menos. Se existe um pretérito mais que perfeito, meu aluno, há algo mais que perfeito para ser comunicado. Então, o que você tem de fazer é baixar a guarda, orgulhar-se por ser brasileiro e poder estar aqui aprendendo português com mais facilidade do que qualquer estrangeiro, e lembrar que se há 3 pretéritos, o nosso papel é investigarmos. O que é esse pretérito perfeito? E esse imperfeito? E esse esquisitão aí mais que perfeito? De tanto você buscar entender, um dia você acorda, uau, já sei. E é simples assim. Ninguém nasce sabendo, já li isso em algum lugar e eu estou aqui para aprender, não há tempo a perder. E vamos juntos. O pretérito que vamos ver agora é ele, o pretérito perfeito. Comunico que mesmo, professor, está em tela. Fato que teve início e fim num passado próximo ou distante. Cláudia, só esse sentido? Você sabe que no final de cada tempo verbal eu apresento os sentidos, né, possíveis. Então, para início de conversa, você vai agora memorizar ou entender o que está em tela, porque é o principal. Tudo parte desta informação. O pretérito perfeito, fato que teve início e fim no passado próximo ou distante. Cláudia, como eu reconheço esse tempo do indicativo? Vai uma dica. Para reconhecer esse tempo, pense: ontem eu falei. Ontem ele bebeu. Ontem nós dividimos. Repare que a palavra ontem, ela ajuda na conjugação do verbo. Da mesma forma que você viu que o vocábulo hoje, o advérbio hoje, auxiliou no presente. Hoje eu canto, mas ontem eu cantei. Ficou fácil? Ok? Então, se você já entendeu essa tela, que é uma tela só para ajudar na conjugação, você vai agora comprovar isso com o nosso quadro demonstrativo, onde existe o verbo falar, representando o verbo da primeira conjugação, o verbo beber, representando o verbo da segunda conjugação, e o verbo dividir, representando o verbo da terceira conjugação. Mais uma vez, a palavra ontem chega para ajudar na conjugação. Lembro que o que está em branco é o nosso radical, morfema principal. É nesse radical que nós vamos acoplar as desinências. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Que as flexões acontecem nas desinências. E vimos que um verbo recebe 3 morfemas. O que é morfema mesmo, professora? Morfema é aquele pedacinho dotado de significação. Muito importante para a matéria verbo, ok? Vimos que um verbo completo, ele é composto por 4 morfemas: radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Fique esperto com esta desinência modo temporal. É nela que nós estamos, inclusive, agora colocando os holofotes. Então, o que está em branco é o radical. E o que está na cor amarela, na verdade, são as desinências, né? Nós temos primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular. E nós já entendemos que só há 3 pessoas. Agora vem as 3 pessoas no plural: nós, vós e eles. Ok, professora, então vamos repetir. O pretérito serve para quê? Informar uma ação na linha cronológica passada. Mas existem quantos pretéritos? 3. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Onde nós estamos? Não pode esquecer, nós estamos no modo indicativo. Até eu anunciar, tudo que estamos vendo está no modo indicativo, aquele modo da certeza, ok?
Então, nós vamos conjugar agora o pretérito perfeito do verbo falar. Ontem eu falei. Ontem tu falaste. Ontem ele falou. Ontem nós falamos. Ontem vós falastes. Ontem eles falaram. Você observou? Então, essas conjugações, essas pessoas, elas comunicaram fatos que estavam lá no passado. Estão no passado, né? Ontem eu bebi. Ontem eu dividi. Ontem tu bebeste. Ontem e tu dividiste. Com isto, o que eu quero que você perceba? Que existe um comportamento nesses morfemas. Existe um comportamento. Professora Cláudia, eu preciso decorar esses morfemas? Essas desinências, modo, temporal, número, pessoal? É para falar a verdade? Eu ficaria muito feliz se vocês decorassem. Mas eu também sei da realidade de vocês. Há muitas matérias para estudar, para serem estudadas, né? Mas eu peço pelo menos para que vocês olhem para o painel, né? Eu quando preparo o slide desta maneira, eu não preparo porque há tempo sobrando na minha vida, não. Eu preparo para facilitar a sua memória visual, né? Para que vocês entendam que existe um radical e existe os morfemas que se acoplam ao radical, que são esses morfemas finais que sofrem as flexões. É bom, meu aluno, quando você decora a desinência modo temporal do pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, tudo presente, como se facilita. Mas é compromisso de cada um. Se puder, vai valer a pena. Legal? Se você conseguir memorizar, vai valer a pena. Mas o que você não pode deixar de entender é que pretérito perfeito é fato que teve início no passado e fim lá no passado. É uma ação que está lá atrás, não está na frente nem está no momento presente, está lá na linha temporal. Lá ficou. Por isso, ontem, ok? Ok, professora, já entendi que esse pretérito perfeito traz um passado perfeito, né? É verdade. Mas olha o que você precisa entender também. Nos sentidos do pretérito perfeito, o primeirão que você tem de entender é, na sua forma simples, porque há o tempo composto, depois eu vou conversar com vocês, na sua forma simples, indica um fato perfeitamente acabado no passado. Isto é, ações concluídas antes do momento da fala. Eu escrevi o artigo desta semana. Algum problema com esse sentido? Nenhum, professora. Eu escrevi, não estou escrevendo agora. Eu comi, não estou comendo agora. Então, o pretérito perfeito, a primeira semântica que tem que estar no mindset é ação conclusa no passado. Belezinha? Ok. Professora, há outro sentido? Não é só esse? Não. Existe sim uma outra possibilidade. Fato que teve início e fim no passado, próximo ou distante. Li 2 aulas de condicional hoje. Li 2 aulas de constitucional hoje. Li muitos livros na minha infância. Então, preste atenção. Fato que teve início e fim no passado, próximo ou distante. Então, há uma singularidade. Sempre que você trabalhar esse pretérito perfeito, lembre-se de que ele tem um compromisso de sinalizar a ação pretérita conclusa. Esse é o ponto principal. Mas comunica também fato passado já concluído, mas cujos efeitos perduram até o presente. Analise esse novo exemplo. Aprendi inglês na infância. Por acaso eu esqueci? Não, aprendi, ainda domino esse conteúdo hoje. Nunca entendi contabilidade. E qual o pior? É que essa pessoa ainda não entendeu. Então, quando eu falo nunca entendi, entendi está no pretérito perfeito. Só que essa semântica, ela se estende até os dias atuais. Então, eu nunca entendi contabilidade. O que Cláudia está falando? Que ela ainda não entende. Então, da mesma forma que você verificou que há presente, que tangencia o passado,
e há presente que tangencia o futuro, olha aqui, um pretérito que está tangenciando o presente. Tudo isto não é para decorar, isso é para entender, por isso sentido. O aluno pode não mandar tão bem em verbos e ainda conseguir gabaritar as questões de verbo da prova. Como assim, professora? Basta a prova cobrar mais campo semântico, porque todo falante do idioma, ele traz uma gramática intuitiva consigo. Ele traz. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que meu aluno, que não é tão bom em processos mnemônicos, ele não é tão bom porque ele não se comprometeu, ele não quer, ele não gosta de ficar decorando. Vamos entender que há pessoas que não gostam e só não são bons porque não gostam, ok? Mas eles gostam de raciocínio, gostam de entendimento. E deu a sorte esse aluno, ou deram as sortes, né? Os alunos desse curso, todos deram a sorte de cair na prova a questão semântica do verbo. Eles olharam, uau, é aqui que eu vou ficar. Com calma foram excluindo os absurdos e chegaram ao gabarito. Porque, neste momento, não é a memorização da estrutura que salvou, e sim o entendimento das intenções, dos jogos de palavras nesse contexto. Feito? Ok? Ok, professor. Então, o pretérito perfeito também apresenta essa pluralidade? Também apresenta essa pluralidade. Agora, preste atenção que muitos alunos, eles acham uma perda de tempo entender as diferenças dos pretéritos, né? Eu vou apresentar um simples exemplo e vou deixar você tirar a conclusão, ok? Eu chego para você e comunico. Quando criança, briguei com meu pai. Usei pretérito perfeito. Briguei. Quantas vezes essa briga aconteceu lá na linha do passado? Quando criança, briguei com meu pai? Uma vez, né, Cláudia? Quando criança, briguei com meu pai. A ação é pretérita, a ação concluída e a ação só aconteceu uma vez. Uai, Cláudia, por que você está falando que aconteceu uma vez? Porque o pretérito perfeito, ele é um pretérito pontual. Ele sinaliza, em um dos seus sentidos, né, que esta ação aconteceu em um único ponto, uma única vez. Então, quando criança, briguei com meu pai. Eu não autorizo você inferir que houve mais de uma briga. Tudo muda se eu convocar agora o pretérito imperfeito. Eu vou confrontar o pretérito perfeito com o imperfeito. Quando criança, brigava com meu pai. Fale a verdade. Muda ou não muda? Quando criança, briguei com meu pai, eu só posso defender que houve uma briga. Agora, quando criança, brigava com meu pai. A ação continua? Não, professora. Essa ação aconteceu no passado e lá ficou. Igual o pretérito perfeito, que a ação aconteceu no passado e lá ficou. Mas há uma diferença. Quando eu falo que quando criança eu briguei uma vez. Mas se eu falo, quando criança brigava com meu pai, eu já sei que essa ação aconteceu mais de uma vez na linha pretérita. Por isso que o pretérito imperfeito é chamado de pretérito impontual. E é para lá que nós vamos agora. Vamos conhecer um pouquinho mais desse pretérito impontual no mundo da semântica. Ficou claro isso? Então, pretérito perfeito, ele é considerado pontual porque essa ação que começou no passado e lá ficou, aconteceu uma vez só. E o pretérito imperfeito, a ação começou no passado, lá ficou, mas aconteceu mais de uma vez. Para início de conversa, professor, um conceito que eu preciso, olha, levar para o concurso. Quando me perguntarem o que é pretérito imperfeito, o que tem que vir à mente, tem que estar na ponta da língua. Fatos repetidos, frequentes, habituais no passado. Aí você pode, inclusive, levar esse exemplo. Quando criança, brigava com meu pai. Dar uma ideia de algo habitual, frequente, repetido, mas sempre lá no passado. Por isso, pretérito. Ok, existe alguma dica para ajudar na conjugação? Assim, vamos para ela. A dica é antigamente. Então, quando você conjugar o verbo
no pretérito imperfeito do indicativo, conjugue usando esse vocábulo antigamente. Antigamente eu falava, antigamente ele bebia, antigamente nós dividíamos. Repare que você traz um novo jogo para sua memória. Ontem eu falei, mas antigamente eu falava. Ok, vamos ao quadro para comprovação. E você aproveite para memorizar as desinências, né? Então, nós temos presente, pretérito perfeito e agora tabela do pretérito imperfeito. Falar. Antigamente eu falava. Antigamente tu falavas. Antigamente ele falava. Antigamente nós falávamos. Antigamente vós faláveis. Antigamente eles falavam. E nesse falavam você vai observar que as demais conjugações seguem o mesmo padrão. Antigamente eles bebiam. Antigamente eles dividiam, ok? A parte em branca você já sabe, é o radical. Cuidado com a primeira pessoa ali, ó. Antigamente falava, eu falava. A letra F, a letra A e a letra L compõem o radical, está em amarelo também, tá? Mas não, é tudo branco. Então, professora, a desinência que eu vou ter de me preocupar é o vá, percebeu? Você percebeu que com o vá você já resolve o pretérito imperfeito? E aí, se você tiver tempo e desejar realmente entender dessas desinências, para um pouquinho, faça uma anotação no caderno, garanto que vai facilitar. Legal? Ok, e aí? Agora que você já sabe qual é a ideia principal do pretérito imperfeito, já sabe a palavrinha macete para ajudar nessa conjugação, quais são os campos semânticos possíveis e que a banca com certeza vai cobrar, professora? O primeiro, o pretérito imperfeito comunica fatos repetidos, frequentes, habituais no passado. Exemplo, antigamente eu estudava todo dia e ainda malhava. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata. Você percebeu que essas informações, estão lá no passado? Estão no passado. Mas elas não aconteceram uma vez só no passado. Comunicam ali, olha, habitualidade, frequência. Preste atenção e façam as comparações. Facilita muito no entendimento. Ok, segunda semântica, segundo sentido do pretérito imperfeito. Dentro de um texto, esse tempo do modo indicativo, o pretérito imperfeito, pode comunicar também uma ação que está ocorrendo, ação durativa ou contínua, quando outra instantânea aconteceu. Não entendi, professora. Leia comigo. Eu estava dormindo quando o cachorro latiu. Então, esse estava é ele que está comunicando essa ação durativa. Eu estava dormindo quando o cachorro latiu. Você percebeu que o latiu já está pontual, já está concluso, é o pretérito perfeito, está concluso. Agora, estava está no passado, mas ele não comunica uma ação pontual. Não poderia. Mas qual é a semântica durativa? Você está percebendo? O pretérito perfeito é o único que vai apresentar essa semântica pontual. Quando criança, briguei. Mas o pretérito imperfeito, ele vai comunicar essa ação repetitiva, habitual, frequentativa ou durativa. Durante o meu sono, o cachorro latiu. Então, eu dormi e durante aquele meu período de sono, o cachorro latiu. Ok? E aí, professora, há mais? Ah, sim. Esse pretérito imperfeito do modo indicativo, dentro de texto, pode comunicar ação planejada, esperada, que não se realizou. Como, Cláudia? Olha o texto, gente. Eu pretendia começar hoje o curso, porém, foi tudo cancelado. Quando eu ia avisar, já era tarde demais. O tempo verbal é sim o pretérito imperfeito.
De qual modo? Modo indicativo, tudo está sendo comunicado com garantia, nada aqui é hipotético. Só que essa ação planejada não se realizou. Para ganhar o campo semântico do verbo, para ganhar, né, o campo semântico do tempo verbal, o meu aluno tem de ter, primeiro, o contato com as possibilidades. Então, o material já deixou tudo, olha, bem organizadinho. Quais são as possibilidades do presente do indicativo, quais são as possibilidades do pretérito perfeito do indicativo, quais são as possibilidades do pretérito imperfeito do modo indicativo. Você, meu aluno, quando houver o tempo, pare, analise, confronte os exemplos e vá para a prova com a certeza de que você vai identificar, dentre as alternativas, o gabarito. Eu sempre aviso que você vai receber uma prova gabaritada. Aliás, todos receberão uma prova gabaritada. Se você fizer o treinamento, olhar, fazer uma análise, comparar, mas buscar o entendimento, mesmo sem ter decorado, na hora, se você fez o entendimento com a analogia, comparando os exemplos, você vai identificar a alternativa que faz o gabarito acontecer, o gabarito da questão. Mas para isso você não pode só assistir esta aula e ponto final. Você tem que ter um contato, um diálogo. Porque quando você dialoga com o material, você está criando sentidos próprios. E esses sentidos próprios, os seus sentidos, não só os da Cláudia, os seus sentidos são mais poderosos. Eles formatam a memória de longa duração. Só escutar a Cláudia, ok, haverá memória, mas uma memória possivelmente de curta duração. E um concurseiro tem de aprender a potencializar a memória de longa duração. Como, professor? Existe uma fórmula? Há um remédio? Vou à farmácia, dê um nome? Não. Para você ter uma memória de longa duração, primeiro, tem que haver entendimento. O que eu estou falando tem que ser algo viável para você, ok? Segundo, você tem de sozinho dialogar com o material, arrumar um tempo para olhar para esse material, para entender o que está sendo colocado em plano aqui. E aí sim, eureka, tive uma ideia. Eureka, produzir um sentido. Todos esses sentidos que você produzir depois no seu estudo personalíssimo, são esses sentidos, todos eles, são eles que você verdadeiramente vai levar para a prova. Então, não pode só olhar, não, tem que se comprometer. Então, você já sabe que existem sentidos para esses tempos verbais e que esses sentidos todos estão contextuais e vai dar certo. E agora, Cláudia? Agora chega mais um pretérito, aquele que vocês já acham, né, estranho. Cláudia, esse pretérito é estranho, esse mais que perfeito. Pensem comigo, existe o pretérito. Por que será que inventaram um pretérito mais que perfeito? É porque este, em especial, comunica uma ação passada que aconteceu antes de uma outra ação passada. Então, é o passado mais passado da linha temporal, partindo do presente. Ô, coisa complicada, professora. Vou repetir. Eu estou aqui no presente. Eu fiz algo hoje pela manhã. Já é passado. O que eu fiz antes, vou situar, eu fiz algo às 9 horas da manhã. Legal? O que eu fiz às 9 da manhã já passou. Mas eu fiz algo às 7 da manhã, desse mesmo dia. Partindo do presente, agora, desse momento que eu estou falando com você, qual é a ação mais passada? A que eu fiz 9 da manhã ou aquela que eu fiz às 7 da manhã? Claro que é de 7 da manhã, professora. Então, para este passado mais antigo, nós vamos flexionar o verbo no pretérito mais que perfeito. Vamos relembrar esse verbo que é muito chique. Mas antes, o meu aluno quer o quê? Ele quer um facilitador. E desta vez, o facilitador é só o morfema. Indica um evento perfeitamente acabado antes de outro no passado, ou seja, uma ação passada antes de outra passada. O pensamento que meu aluno tem de ter na ponta da língua, pretérito mais que perfeito do modo indicativo, uma ação passada antes de outra passada. Cláudia, cadê o quadro? Quadro para eu verificar esse morfema do mais que perfeito.
É orar, gente. Repare que orar vai estar presente em todas as flexões. Vocês estão percebendo? Então, para o presente do indicativo, houve o suporte do vocábulo hoje. Para o pretérito perfeito do indicativo, vocês tiveram o suporte do verbo, da palavra ontem. Para o imperfeito, eu usei o antigamente. E para o mais que perfeito, você vai memorizar esse irá, tá legal? Então, presente, já usei o ontem. Pretérito perfeito, usei. Aliás, o presente, usei o hoje. Pretérito perfeito, usei o ontem. E o mais que, o imperfeito, usei o antigamente. Neste momento, eu estou marcando para que você entenda que não há palavrinha-chave. Agora eu quero que você olhe para o urá, ok? Vamos à conjugação. Eu falara, tu falaras, ele falara, nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Cláudia, para o meu concurso, o que é muito importante é memorizar. Você vai memorizar que o pretérito mais que perfeito é aquele que trabalha com o passado mais passado na linha temporal e que ele tem essa desinência especial, ok? Esse irá. Não confundir com o urá tônico, que daqui a pouquinho ele vai entrar em cena também. Vamos para o sentido. Primeiro sentido. Indica um evento perfeitamente acabado antes de outro no passado, ou seja, uma ação passada antes de outra passada. Quando cheguei ao ponto, o ônibus já passara. Quando cheguei ao ponto, o ônibus já passara. Raciocine comigo. O que aconteceu primeiro? Eu chegar ao ponto ou o ônibus ter passado? Cláudia, o ônibus passou. Depois eu cheguei. Você percebeu que as duas ações são pretéritas, mas uma aconteceu antes da outra? Isso quer dizer que eu cheguei atrasada, eu perdi o ônibus, porque ele passou e só depois eu cheguei. Se essas ações passadas não aconteceram simultaneamente, eu preciso comunicar isso ao meu ouvinte, eu preciso comunicar isso ao leitor. Só que as pessoas não têm esse grau de perfeccionismo. As pessoas falam, quando cheguei ao ônibus, cheguei ao ponto de ônibus, o ônibus passou. Não é a mesma coisa. Se não há simultaneidade, eu preciso pontuar isso na linha cronológica. Se o ônibus passou e eu só cheguei depois, uma ação é mais antiga. Uma ação é mais antiga. E é aí que entra o mais que perfeito. Mais um exemplo. Já passara das 10 quando o táxi chegou. Mais uma vez. Já passara das 10, se eu usei o mais que perfeito, é porque esta ação é a mais antiga. O táxi chegou, está no passado, mas aconteceu depois. Então, desta vez, é o táxi que chegou atrasado. Ficou claro? Preste atenção quando eu falo. Quando cheguei a casa, cheguei, já está no passado, já é pretérito. Cheguei, ok? Então, já está no passado. Quando cheguei a casa, deitei no sofá. Quando cheguei a casa, deitei no sofá. Você percebeu que eu usei uma simultaneidade? Se eu quero apresentar realmente as ações dentro de uma linha cronológica real, primeiro eu chego. Depois que eu entrei na minha casa é que eu vou me deitar no sofá. Então, quando chegara, deitei. Ok? O que aconteceu primeiro? Primeiro eu cheguei, para depois deitar. Se eu não uso mais que perfeito, o comunicado é de simultaneidade. E às vezes isso cria uma incoerência no texto. Perfeito? Ok? Muito bem. Agora nós vamos para o futuro. Olha como a palavra, gente, ela é maravilhosa, né? Nós conseguimos, através da palavra, visitar o passado, conhecer o futuro. Não só com os advérbios, nós caminhamos na linha do tempo, né? Nós caminhamos na linha do tempo com o verbo, caminhamos, inclusive, com o adjetivo também, né?
Quando nós falamos que a prova é bimestral, eu estou marcando tempo também com o adjetivo bimestral. Mas agora é hora de falar de futuro. Futuro sem complicar o que é, professora, ação por vir. Vou olhar agora para frente. Só que no modo indicativo existem dois futuros. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Viu, professora, como esse português complica a nossa vida? Eu não vi nada. Eu vou explicar. Esses dois são importantes. Então, nós temos o futuro do presente, que é aquele politicamente correto para vocês, né? Viajarei, estudarei, amarei, comprarei. Ação efetivamente. Partindo aqui do meu presente, ação que eu não vou realizar. Legal. E existe o futuro do pretérito, gente, a ovelhinha negra do modo indicativo, né? Viajaria, estudaria, cantaria. Uau! Viajaria? Então ele não viajou, professora? Cantaria? Ué, então ele não vai cantar? Não cantou, professora? Mais ou menos isso. O futuro do presente, no indicativo, ele é garantidor, ele está harmônico com o modo verbal, modo indicativo, e realmente comunica aquela ação que está por vir. Do momento que eu estou falando, ela ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer. Vai? Sim, porque eu estou no modo indicativo. Essa certeza nem se discute mais. Eu viajarei amanhã. Ah, como você pode ter certeza? Eu tenho, eu usei o modo indicativo. Legal? Agora, o futuro do pretérito, ele não passa essa garantia. Por isso que ele é considerado a ovelha negra do modo indicativo, porque o modo indicativo é o modo factual. Mas o futuro do pretérito é o único tempo desta família, ovelhinha negra, porque ele não passa garantia. Pelo contrário, ele é hipotético. Ele, na verdade, se comporta como os tempos do modo subjuntivo, que é o modo da dúvida. Então, cuidado. Preciso memorizar essa desinência, Cláudia? Olha, como vai ajudar, hein? Viajaria, cantaria, esse iria sinaliza para essa ovelhinha negra. Mas agora vamos demonstrar tudo que foi falado. Futuro do presente. Fato futuro em relação ao momento da fala. A dica para ajudar na conjugação: A, você vai usar a palavra amanhã. Amanhã eu falarei. Amanhã ele beberá. Amanhã nós dividiremos. Então, a ação que eu ainda vou fazer. Aqui, o beberei era eu no lugar, tá? Então, amanhã ele beberá, amanhã eu beberei. E aí sim, agora chega o quadro para facilitar a nossa vida. O quadro é este daqui. Conjugando o verbo falar no futuro do presente, aquele que, partindo do agora, ainda vai acontecer. Amanhã eu falarei, amanhã tu falarás, amanhã ele falará. Amanhã nós falaremos, amanhã vós falareis, amanhã eles falarão. Observações interessantes. Molezinha é entender que essa ação ainda vai acontecer. Segunda dica, você percebeu que o irá também aparece, mas não aquele irá átono, agora ele é tônico, falarás. Então, agora, o urás, ele é tônico. Outra observação, observe a última pessoa, a terceira pessoa do plural. Você percebeu que surgiu o a, tio, o? Então, não confundam falarão, ação futura, com falaram, ação pretérita. Conjugando o verbo beber no futuro do presente. Amanhã eu beberei. Amanhã tu beberás. Amanhã ele beberá. Amanhã nós beberemos. Amanhã vós bebereis. Amanhã eles beberão. Cuidado com essa terceira pessoa do plural. Alguma dificuldade? Não, professora, assim espero. Por quê? Esse presente, que é o tempo do momento, quando confrontado com o futuro do presente, não há grandes complicações, porque esse futuro do presente já sinaliza, ó, partimos do presente, inclusive está lá no nome do verbo, futuro do presente. Há sentidos, Cláudia? Já sei que essa ação está por vir,
já sei que urá é tônico, já sei que no finalzinho a terceira pessoa do plural é a tal que usa o a-tio-o, que muitos confundem, usam M, né? Só que cuidado, falaram leva você para o passado, falarão joga o candidato no futuro. E há sentido para esse tempo? Ah, sim. Então, esse futuro do presente, ele comunica, tem que estar na ponta da língua. Fato futuro em relação ao momento da fala, esse sentido é o conhecido por todos, passarei no concurso dos meus sonhos, mas comunica também futuro considerado certo por quem fala. O táxi chegará às 23 horas. Eu não me casarei na igreja. Cláudia, parece igual o sentido 1. Só que no sentido 1, preste atenção, que a intenção é só comunicar um fato que está por vir. Passarei no concurso dos meus sonhos. No 2, já há uma intenção, já é estratégico, eu estou com a certeza, além de estar no modo indicativo, que já deixa isso claro, né? Considera certo por quem fala. Eu não me casarei na igreja. Mais um sentido. Pode indicar incerteza ou dúvida, geralmente em perguntas. Será que a prova virá fácil? Não estudaremos sendo muito rígidos com nossos cônjuges? Não estaremos sendo muito rígidos com nossos cônjuges? Este sentido merece uma atenção dobrada. Eu quero que vocês recuperem o exemplo. Será que a prova virá fácil? Porque este sentido é especial? Porque vocês sabem que o futuro do presente, ele acontece dentro do modo indicativo, que é o modo da certeza. Aí alguém deve estar pensando, uai, mas ele está comunicando agora dúvida. Pode, estruturalmente, sentido. O sentido agora, você não concorda que é da dúvida? Será que a prova virá fácil? Eu posso usar o futuro do presente, que eu já sei que é garantidor, dentro de um contexto e transformar o período com semântica hipotética. E não é difícil, você olha, comprova e concorda. Será que a prova virá fácil? Você concorda que há dúvida nessa comunicação? E essa dúvida foi construída, por acaso, com o modo subjuntivo? Não, professora, o modo é indicativo. Por acaso eu usei o futuro do pretérito, que por essência é hipotético? Não, professora, realmente é o futuro do presente. Então, meu aluno, respeite o texto, respeite o contexto, ele muda as regras. O contexto é o mais poderoso dos materiais de uma prova. Chega a ovelhinha negra. Gente, eu gosto muito desse tempo verbal. Ele é ovelhinha, todos nós sabemos, ele quebra paradigma, sim, mas as ovelhinhas são interessantes, não são? Esse futuro do pretérito também vai dar aí um suporte para os meus alunos. Mas cuidado com esse suporte que eu estou aqui apresentando. Para reconhecer esse tempo verbal, uma dica é pensar. Se eu pudesse, eu falaria. Se eu pudesse, eu beberia. Se eu pudesse, eu dividiria. Ok? Então, preste atenção, porque se eu pudesse, vai ser a grande dica para vocês. Não fiquem achando que é o ser que vai ser o macete, porque o ser sozinho não é macete. O ser sozinho será macete para o subjuntivo, e daqui a pouquinho ele vai chegar. Olha o quadro da conjugação. Se eu pudesse, eu falaria. Se tu pudesse, tu falarias. Vou repetir. Se eu pudesse, eu falaria. Tu falarias. Ele falaria. Nós falaríamos. Vós falaríeis. Eles falariam. Mais uma vez, o que está em branco é o radical e o que está em amarelo são as desinências, incluindo aí vogal temática,
desinência modo temporal e a última que é a desinência número pessoal. Então, posso decorar que esse iria, Cláudia, é um achado? É um achado. Você está observando? O iria, ele está presente, é um forte recurso para que você consiga também conjugar esse futuro do pretérito, que expressa incerteza sobre fatos passados. Cláudia, ele não é futuro? Porque ele vai expressar incerteza em relação ao fato passado. Observe agora o campo de sentidos e comprove com os exemplos. Primeiro sentido: assim como o futuro do presente pode expressar incerteza sobre fatos passados. Então, o futuro do presente, você viu lá no último sentido que ele expressou dúvida. Ele pode também. Mas o futuro do pretérito, ele já nasce com essa marca. Quem seria capaz de acertar essa questão? Eu não estou garantindo, eu estou abrindo possibilidades. Ela teria, segundo estimativas, 4 milhões de leitores. Mais uma vez, não é certeza, é possibilidade. Mais um sentido. Pode ser usado para expressar polidez em pedidos e conselhos. Seria bom você estudar mais português. Quem gostaria de uma sobremesa? É diferente quando um aluno faz a seguinte colocação: Cláudia, poderia explicar a matéria? Diferente de Cláudia, explique a matéria. Então, essa polidez é tornar a comunicação mais politicamente correta, né? O pedido vai ser feito, mas há uma leveza nesse pedido. Ok, há outra possibilidade. Olhe esse contexto. Em contextos condicionais, indica fatos que não ocorreram e provavelmente não ocorrerão. Expressa fato futuro duvidoso, dependente de uma condição. Nesse ponto, percebemos que há estreita correlação entre futuro do pretérito e o pretérito imperfeito do subjuntivo. O que aconteceu aqui, professora? A ação que deveria ter acontecido lá no passado, mas por uma condição qualquer não aconteceu. Futuro do pretérito trabalha nesse sentido. Eu cantaria, já sei que não cantei. Se tivesse voz, tivesse, já está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a correlação verbal é perfeita. Eu viajaria se tivesse dinheiro. Já sei, a Cláudia não viajou. Então, é uma ação pretérita que não aconteceu porque houve uma condição que inviabilizou isto. Eu compraria a casa se tivesse ganho na loteria. Já sei que a Cláudia não ganhou. A Cláudia não comprou. Ficou claro isso? Vou reler mais uma vez e você vá pensando. Em contextos condicionais, só condicionais, indica fatos que não ocorreram e provavelmente não ocorrerão. Expressa fato futuro duvidoso, dependente de uma ação condicional. Nesse ponto, percebemos que há estreita correlação entre o futuro do pretérito e o pretérito imperfeito. Muito bem. Quantas informações, sim, mas não acabou, não. Então, é muito comum em prova essa condicional correlacionada com o tempo futuro do pretérito. Se eu pudesse, viajaria. Já sei, não vou viajar. Se eu soubesse, teria contado a todos. Eu continuaria trabalhando mesmo se ganhasse na loteria. Você percebeu? Você percebeu que neste momento a ação não aconteceu? Mas ela não aconteceu porque ela estava condicionada a uma outra ação. Como a outra ação não aconteceu, por tabela, o futuro do pretérito também não. Meu aluno, qual é a dica? Assistir a esta aula
quantas vezes forem necessárias. O que foi colocado? Foi colocado um esquema base para que você saia do estágio 1 e consiga entender o que é verbo, o que é relevante entender de verbo e como essa banca vai preparar as questões sobre verbo. Não pode negligenciar que a matéria verbo apareceu na chamada semântica. Então, para cada tempo explicado, eu fecho com uma análise de sentido desses tempos dentro de um contexto. Se eu fosse você, eu voltaria, daria uma atenção triplicada ao campo dos sentidos, mas sabendo que desinência, quando você memoriza a desinência modo temporal, você leva uma vantagem. Então, qual é a mensagem, professora? Nós vamos fechar mais um bloco. Esse papo de verbo ainda não acabou. Nós vamos partir para o modo subjuntivo, porque o modo indicativo, missão dada, missão executada. Não vamos complicar. Às vezes, quando vocês gastam muito tempo se aprofundando em um determinado tema, vocês perdem oportunidade de estudar mais conteúdos e fazer a chamada conexão. Se você, meu aluno, entendeu o conteúdo, treinar esse conteúdo, garanto que você vai conseguir acertar todas as questões que a nossa banca elaborar sobre o tema verbo. Eu só preciso que você, depois que estudar da sua forma, porque é personalíssimo o treinamento, da sua forma, você não abra mão do treinamento, da prática. Daqui a pouquinho, nós faremos exercícios. E é o momento mais importante, porque você vai conseguir avaliar como a banca cobra verbo no concurso público. Você vai ficar surpreso, porque a banca não coloca foco na estrutura. A banca vai cobrar uso, pragmatismo. Por isso que é tão importante você entender os sentidos. Quais sentidos esse tempo pode assumir dentro de uma estrutura textual. Legal? E eu vou me despedir de vocês com a mensagem do tópico 2, né? O grande desafio hoje não é terminar o que você começa, e sim começar o que falou que iria começar. Espero você daqui a pouquinho com o tema verbo. Até mais!